Olá, tudo bem? Eu queria falar de um assunto bastante delicado que diz respeito à fé cristã. Se você é cristão, se você crê em Deus, se você faz parte de alguma igreja, esse assunto lhe diz respeito. Quando nós fazemos parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, de um corpo, geralmente nós nos apoiamos muito uns nos outros e nós geralmente contamos uns com os outros e buscamos ajudar uns aos outros e também esperamos ser ajudados. É o normal, né? O que se espera, né? É que seja uma relação de ajuda mútua. Mas, às vezes, não é assim que acontece. Muitas vezes a vida vai trazer alguns momentos em que você vai se deparar com dificuldades, com problemas, com tropeços, altos e baixos, provas, tentações e qualquer coisa que fuja da normalidade. E a expectativa é que você seja visto, você seja percebido na sua fraqueza, na sua fragilidade. O que se espera, né, é que alguém chegue perto para ajudar, que queira te dar o suporte necessário, né? Às vezes a gente se esquece que a igreja é composta por pecadores, por pessoas falhas, por pessoas que dependem do Espírito Santo, de uma relação com Deus constante para que estejam bem e preparadas para ajudar o outro. E não é sempre que a gente está bem, que a gente está preparado, que a gente está constante na nossa relação com Deus. E, consequentemente, não é sempre que a gente está preparado para ser suporte para o outro. É onde entra, né, a necessidade de nós atentarmos para o que as Escrituras nos alertam. Eu queria comentar o seguinte, que em qualquer igreja que você vá, que tenha a característica de uma igreja cristã, de pessoas que servem a Deus, de pessoas que professam a fé baseada na Bíblia, você vai sempre se deparar com pessoas falhas. E às vezes nós seremos decepcionados, mas a nossa perseverança em lutar pelo crescimento do corpo não pode ser dependente de alguém que não seja Cristo, porque é Ele quem sustenta todo o corpo. Afinal, o corpo do qual nós estamos falando é o corpo de Cristo. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, é Cristo quem sustenta todas as coisas, em qualquer circunstância em que se encontre falhas naquilo que não é Cristo, ou em qualquer um que não seja Cristo. Estamos cada vez mais em tempos difíceis, em tempos em que se vê o amor de muitos esfriando. E a própria Bíblia diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Em Mateus 24:12. Às vezes nós teremos somente Deus como refúgio, como já haveria de ser. Mas pela misericórdia dele, nós temos o Espírito Santo para nos auxiliarmos uns aos outros. Mas haverá momentos difíceis em que passaremos despercebidos pelos demais. Porém, a palavra de Deus diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em Salmos 27:10. Ou seja, o fato do nosso amor falhar não pode ser determinante para nos afastarmos do corpo, para abandonarmos o corpo, a perseverança e o foco na salvação. Porque é isso que o inimigo das nossas almas deseja. Em 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se em algum momento você estiver longe do rebanho e ninguém tiver notado a sua ausência, você não pode se descuidar, porque a sua vida estará em risco. E antes de qualquer um, você precisa amar a sua vida. Se você não amar a sua vida, ainda que os outros amem a sua vida,
você não vai cuidar de si mesmo. Você precisa primeiro amar a sua vida, para depois amar a vida dos outros. Mas antes de você amar a vida dos outros, você precisa amar a Cristo mais que a si mesmo. Então, até mesmo para ajudar o corpo, você precisa amar a Cristo mais que a si mesmo. E obedecer um mandamento de Cristo, que é: ame o próximo como eu os amei. Cristo diz: ame o próximo como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então, a gente precisa estar preparado para amar o próximo, independente das falhas uns dos outros, independente de sermos esquecidos em um determinado momento. Cristo é o nosso Senhor e Ele nos chama a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. E é por isso que a gente precisa se negar, não porque o outro fez algo por nós e a gente precisa retribuir, mas porque Cristo fez por nós muito mais do que a gente é capaz de retribuir, e de graça, muito mais do que nós somos capazes de retribuir. Então, independente de sermos ajudados, independente de sermos lembrados em nossas fraquezas, se nós amamos a Deus, a gente precisa se levantar por amor a Deus e não por amor ao outro, e pensar: por que eu vou amar o outro se o outro falhou comigo? Por que eu vou fazer parte desse corpo se esse corpo falhou comigo? Você não faz parte do seu corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Você não faz parte do corpo do outro, você faz parte do corpo de Cristo. Ou você não faz parte de corpo nenhum, e você ama somente a si mesmo e não está conectado com Cristo. 1 Timóteo 4,16 diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você quanto aos que o ouvem. Nós somos chamados a cuidarmos de nós mesmos e do nosso ensino, porque é assim que nós salvaremos a nós e aos que nos ouvirem, a nós mesmos e aos que nos ouvem. O chamado de Deus é para que a gente cuide de nós primeiro, para que depois a gente esteja preparado para cuidar dos outros. E se a gente não cuidar de nós, a gente não vai salvar nem a nós e nem aos outros. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, a nossa fé depende de nós. E um dia nós vamos prestar contas a Deus do que nós fizemos, e não do que o outro fez. O outro vai prestar contas de si mesmo. Nós vamos prestar contas de nós. Então, nossa fé, ainda que o outro fale conosco, a nossa fé depende de nós mesmos. De nós estarmos conectados com Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé só existe porque Cristo nos deu um motivo para crer nele. Cristo surgiu na nossa vida como um motivo para que nós crêssemos nele. E é ele quem é o consumador, quem prova que nós temos um motivo para crer. Não somos chamados a sermos dependentes de ninguém para sustentar a nossa fé. E eu não digo isso para que a gente seja ignorante com os outros e diga: olha, sua fé depende de você. Muito pelo contrário. Cristo nos chama a amarmos uns aos outros. E ele mesmo diz que se tivermos amor uns pelos outros, todos saberão que somos seus seguidores. Então, amarmos uns aos outros é prova de que nós somos seguidores de Jesus. Então, ainda que a nossa fé não dependa do outro, mas é nossa obrigação como cristãos e como quem está debaixo da autoridade de Cristo, é nosso dever amarmos uns aos outros. O corpo é onde nos fortalecemos, nos encorajamos uns aos outros, mas não é onde está a nossa vida. A nossa vida não depende do corpo. A nossa vida precisa estar em Cristo e em Deus. O corpo às vezes falha, adoece, enfraquece, tropeça e até se desmembra, mas Cristo nunca falha. Em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E no 26 diz: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É isso que eu queria compartilhar em relação a quando ninguém aparece como suporte, o que você deve pensar, o que você deve fazer, qual deve ser a sua reação. Você vai abandonar a tudo, a todos, como se isso fosse uma coisa muito fora da realidade,
considerando que somos falhos, ou você vai olhar para Cristo e entender que só Ele é perfeito e todo-poderoso para ser o seu suporte em toda e qualquer circunstância, e que é Ele quem sustenta todas as coisas. Reflita nisso, espero que isso acrescente a sua fé e te encoraje a buscar estar bem com Deus, independente das circunstâncias e independente das pessoas que vão falhar na sua vida. As pessoas não falham porque elas querem. Muitas vezes elas falham porque elas também têm problemas e às vezes não estão aptas naquele determinado momento ou até mesmo disponíveis para perceber a seriedade da sua necessidade. Então, pense nisso. Pense a respeito. Fico por aqui, até o próximo vídeo.